pessoal, bem-vindos! Hoje nós vamos continuar a nossa trilha de revisão da matéria de direito possessório, uma subdivisão dentro do direito civil, através da resolução de questões do exame da ordem. Bem-vindos e vem comigo! Oi pessoal, eu sou a professora Fabiane, sou professora aqui em Santa Catarina, do curso de Direito. Hoje a gente vai então trabalhar mais uma questão do exame da ordem, lá de 2019, a respeito do direito possessório. Vamos aproveitar, né, e já trabalhar alguns pontos a respeito dos efeitos da posse e classificação da posse de boa e de má fé, tá? Então, a gente começa com a questão... agora sim. A gente começa com a questão, né? Ela é enorme. E aí, como eu disse no vídeo passado, no momento que você olha essa questão com um caso assim tão grande, primeira reação que você tem, xingar mentalmente a professora. Por quê? Porque essa é uma questão que eu coloquei na prova dos meus alunos, na nossa última prova. Então, um dos motivos de eu estar fazendo este vídeo é justamente para esclarecer alguns pontos da matéria e já ficar gravado para que os alunos possam estar revendo para fixar melhor, né? Então, no momento em que o aluno se depara dentro de uma prova extensa com uma questão desse tamanho, ele respira, se apavora, gera uma crise de ansiedade, xinga mentalmente a professora, tenta colar dos colegas, né? Tenta colar, fica pensando por que eu faltei nessa aula. Quer dizer, passa 1 milhão de coisas na cabeça desse aluno. Mas a primeira coisa que tem que fazer é se acalmar. Porque apesar das questões serem muito grandes, existe forma, né? O que realmente o examinador busca ali são conhecimentos básicos, né? São as ideias centrais da matéria. Então a minha dica neste momento é o quê? Começar pelo final. Então, em vez de você ler todo o probleminha e depois ter que voltar e reler novamente porque você perdeu o fio da meada, já comece pelo finalzinho querendo saber exatamente o que o examinador está perguntando, para já direcionar na leitura do problema, na leitura do caso, já direcionar o teu raciocínio. Então, se você observar aqui, ó, nesse probleminha, a gente começa aqui pelo finalzinho. Pergunta-se: é correta a pretensão da autora ao recebimento de todos os aluguéis recebidos por Aloísio? Então, por aí eu já sei que ela só quer saber, o examinador só quer saber a respeito dos frutos, né? Porque o aluguel é um tipo de fruto da coisa, né? Do bem. E se tem pretensão da autora é porque provavelmente o caso vai me trazer um julgado, né? Vai me trazer aí que existe uma demanda judicial a respeito disso. Então, eu vou ter a autora entrando com uma ação contra o malfadado Aloísio para saber se ela tem direito ou não a ter de volta, né, a resgatar ali todos os aluguéis que o Aloísio recebeu enquanto estava na posse da coisa. Tá? Agora sim, sabendo que a questão que é só saber a respeito dos efeitos da posse do tipo percepção de frutos, e só quer saber a respeito da classificação da posse de boa-fé ou de má-fé, não quer saber da justa, da injusta, da direta, da indireta, só quer saber da posse de boa e de má-fé e percepção de frutos como efeito de posse, tá? Aí fica mais tranquilo, né, de você buscar lá no fundo do seu cérebro, naquela gavetinha que você arquivou a informação deste assunto para que você possa então resolver o problema. Diferente da questão do vídeo anterior, em que eu não precisaria ter toda a leitura do problema, esse aqui sim, ele vai trazer elementos importantes e, portanto, ir lendo e esquematizando, né, fazendo um desenho, é uma boa forma de você conseguir entender a questão, tá? Então, vamos juntos. Eu vou resumir, na verdade, né? Depois você lê com calma, pausa o vídeo, lê ele por inteiro, mas eu vou... eu já fiz um esqueminha aqui, então vamos seguir com o esqueminha. Isso aqui você pode fazer na tua prova num cantinho da folha sem problema nenhum, tá? E ele ajuda visualmente a você ter a solução do problema. Então vamos lá, ó. Em 5 de maio de 2005, Bruno
vendeu para Aloísio. Bruno era no registro de imóveis, era reputado proprietário legítimo. Então, como ele constava no registro de imóveis, ele vai lá e vende para Aloísio o imóvel, no dia 5 de maio de 2005. O problema menciona que foi feito da forma correta a escritura pública e o posterior registro de imóveis. Como a gente já viu no vídeo passado, tá? E aí eu vou deixar o link na descrição, para que você possa então assistir, né, ao vídeo anterior em que a gente trabalha o exato momento da aquisição da propriedade de bem imóvel, tá? Então, o que acontece? Dia 5 de maio de 2005, o Bruno vende para Aloísio com a devida escritura pública, Aloísio adquirindo a propriedade com o registro do título translativo, né, com essa escritura pública sendo levada a registro de imóveis, e a partir do dia 5 de 9 de 2005, Aloísio vai aproveitar do seu bem imóvel e vai então realizar um contrato de locação com um terceiro. E durante este contrato de locação, que vai perdurar por 6 anos, Aloísio passa a receber um aluguel mensal de R$3.000 por mês durante 3 anos, certo? Acontece que lá em 2009, em 10 de outubro de 2009, a Elizabeth, ela entra com uma ação judicial contra Aloísio, tentando, né, requerendo aí o reconhecimento como legítima proprietária, solicitando a invalidade e o cancelamento da venda que Bruno fez a Aloísio, porque ela se considera legítima proprietária. Então, 10 de 2009, o Aloísio é oficialmente citado no processo. Lá em 2011, o problema vai mencionar que lá em 2011 sai a sentença de mérito, onde a Elizabeth então ganha a causa. A Elizabeth, via judicial, em sentença de mérito, é reconhecida legítima proprietária do bem. Só que não satisfeita com isso, Elizabeth quer também, além, né, de ter de volta, além de ter a propriedade do imóvel e a posse do imóvel, além de querer afastar a Aloísio do imóvel, ela também quer que a Aloísio lhe devolva, lhe entregue, lhe pague todos os valores dos aluguéis que ele percebeu, desde o dia 5 de 9 de 2005 até a sentença final. Então, ela já é reconhecidamente proprietária, mas agora ela quer tudo que o Aloísio se aproveitou do imóvel, tudo que ele percebeu, todos os frutos que ele recolheu do imóvel, durante todo o período da vigência do contrato de locação. A primeira coisa que a gente vai ter que fazer é classificar a posse de Aloísio, se ele é de boa fé ou de má fé. Em que momento ele era de boa fé, em que momento ele se torna de má fé. Por quê? Porque o direito aos frutos, ele está estreitamente ligado à classificação da boa e da má fé, tá? Então, antes de mais nada, a gente precisa identificar a classificação da posse, né? Como que a gente percebe o Aloísio possuidor nesse momento. E aí, para então a gente poder analisar os frutos, ó. Primeiro a questão possessória, né? Primeiro a classificação e depois a gente vê o direito, né, de quem vai ficar, o direito de quem de ficar com os frutos. Que frutos são esses? Neste problema, são os frutos civis, que é o valor do aluguel, tá? Para a gente começar a classificação da posse de boa e de má fé, a gente precisa retomar o conceito disso. Então, a posse de boa e de má fé, ela está relacionada ao reconhecimento de um justo título. O que é o justo título? Você lembra? Justo título é qualquer ato, é qualquer conhecimento, é qualquer documento escrito, verbal, né? É qualquer situação que leve este possuidor a realmente acreditar que está no legítimo direito de permanecer na coisa, de permanecer no bem, né? Então, um justo título pode ser um recibo de um aluguel, porque o aluguel hoje ele pode ser verbal, né? Então, ele pode ter só os recibinhos de que ele está pagando aluguel. Então, ele tem posse de boa-fé em razão do justo título, que é um reconhecimento, né, que para ele é verdadeiro, de que ele está numa relação locatícia verbal. Um outro justo título que a gente também pode trabalhar é o direito sucessório.
herdeiro tem justo título, né? A partir da data do óbito, a partir da abertura da sucessão, todos os herdeiros necessários, né, todos os herdeiros legítimos, eles já passam a ter imediatamente, pelo princípio de Saizine, eles já passam a ter desde logo os direitos sobre a herança. Então, independente de ter um inventário finalizado, independente de ter a partilha de bens ou não, independente de eu ter iniciado e instaurado o processo de inventário, arrolamento com a consequente partilha, independente disso, a partir da data do óbito do seu ascendente, né, do autor da herança, estes herdeiros já são considerados possuidores de boa-fé, porque existe o justo título, que é a crença legítima no direito de permanecer no uso daquele patrimônio. Também é uma forma. Contrato particular, né? Contrato particular que não segue os rigores legais, mas que estabelece um vínculo entre as partes. Mesmo que ele não siga a formalidade exigida, os chamados contratinhos de gaveta, por exemplo, promessa de compra e venda ou uma compra e venda via documento particular, né? Estes contratos de gaveta, eles são automaticamente considerados justo título, porque o comprador, mesmo num contrato particular, ele acredita que está no direito de ser dono daquilo. Às vezes sem saber que para que ele seja realmente proprietário, ele precisa que esta compra e venda seja realizada por escritura pública em tabelionato de notas e com registro de imóveis, né? Com a inscrição dessa escritura pública de compra e venda no registro de imóveis. Mas às vezes por desconhecimento, né? por facilidades ou por extrema confiança ou inocência, né? Ele acaba assinando um contratinho particular que para aquisição de propriedade imediata, eficácia imediata, não tem. Então isso ali passa também a ser um justo título, né? Então o que o Aloísio tem aqui? Ele tem a crença de que ele está no direito legítimo de realizar todos os atos e de cuidar da coisa, que ele tem todos os direitos e obrigações de proprietário porque ele fez a escritura e ele fez o registro. Então, Aloísio, ele é considerado possuidor de boa-fé. Agora, o Código Civil vai dizer que eu só quebro essa boa-fé, eu transformo esta boa-fé em má-fé a partir do momento em que o possuidor não pode mais ignorar o vício. Ele não pode mais alegar desconhecimento da fragilidade do justo título que ele tinha. Então, ele é considerado conhecedor do problema dele a partir da citação, notificação. Então, a partir do momento que ele tem uma comunicação oficial de que aquela relação jurídica a que ele se prestava já não está dentro da lei, já está com problemas jurídicos, né? Aí então, a partir desta data, ele passa a ser considerado possuidor de má-fé. Tranquilo? Então, antes da citação do processo, ele era possuidor de boa-fé porque ele tinha um justo título na mão, que era justamente a escritura registrada. A partir da citação do processo, ele toma um conhecimento oficial de que existe uma demanda contra ele, onde se discute a legalidade e a validade daquele justo título. E, portanto, quando o oficial de justiça bate na porta, quando ele é citado, quando ele toma ciência da existência da ação, ele já não mais pode ignorar que existe um problema. E, portanto, a partir daquela data, ele é considerado possuidor de má-fé. Tranquilo? Ou seja, ele já não tem mais um justo título. Tá? Agora, a partir do momento que a gente identifica desde quando ele era de boa-fé e desde quando ele era de má-fé, aí vem os efeitos da percepção de frutos. Os efeitos da posse são vários, tá? Tem doutrinador que diz que se classifica em 5, doutrinadores que classificam em 7, doutrinadores que classificam em 9 efeitos. Assim, a quantidade não interessa, porque os efeitos são os mesmos, tá? A questão é que alguns doutrinadores condensam 2 ou 3 efeitos num só, e com isso reduz a quantidade, e outros fragmentam todos os efeitos em situaçõezinhas diferentes. Então, desculpa, se você estiver acompanhando por algum doutrinador que diz que são só 5, outro que diz que são só 7, entenda assim, ó, todos os efeitos vão ser os mesmos,
né? Tudo que os doutrinadores disserem vão ser os mesmos. A questão é que uns classificam mais condensado, juntando 2 ou 3 num único efeito, outros vão classificar isoladamente, com isso vai aumentar a quantidade de efeitos. Um dos efeitos da posse desta relação de efeitos é o direito à percepção de frutos. Então, quando a gente fala em percepção de frutos, a primeira coisa que a gente tem que entender é o que são frutos. Como é que eu vou saber o que eu tenho direito a perceber como frutos se eu não sei o que são frutos, né? E aí existe aquele conceito, fruto é tudo aquilo que a coisa periodicamente produz sem alterar a sua substância. Então, fruto é tudo aquilo que a coisa... O que é a coisa? É o bem, né? Coisa é todo bem passível de apropriação pelo ser humano, que possa ser retirado do uso coletivo, trazido para o universo pessoal e individual desse sujeito, que possa ser dado um valor econômico, que possa ser utilizado em negócios jurídicos. Basicamente, assim, na dúvida se é uma coisa ou se é um bem axiológico, na dúvida, pense, o que eu posso declarar no imposto de renda? Porque se é algo que eu sou obrigada a declarar no imposto de renda, aquilo é uma coisa. Se é uma coisa, ela faz parte do teu patrimônio pessoal. Se ela faz parte do teu patrimônio pessoal, você é reputado proprietário. Regra geral, tá? Existem exceções, mas na dúvida, né, vá por essa. Na dúvida, se é algo que tu é obrigado a declarar no imposto de renda, é coisa, não é bem axiológico, tá? Esta coisa, então, se a coisa é tudo aquilo que eu posso trazer para o meu universo pessoal, dar um valor econômico para que eu possa negociar e tirar proveito dela, e esta coisa, periodicamente ela me traz benefícios, periodicamente ela me traz frutos, né? Periodicamente, sem eu estragar ela, sem eu consumir a coisa principal, ela me gera acessórios, né? Ela me gera frutos. Então, estes frutos, né, e tudo aquilo que ela gera são considerados frutos. Por exemplo, ó, uma árvore, uma linda macieira, né? Uma linda macieira. A macieira, a árvore é o principal, é a coisa. Toda época de colheita ela tem um monte de maçãzinha. Cada maçã no pé é um fruto. Fruto é tudo aquilo que a coisa, que o principal, que a árvore periodicamente está produzindo para que as pessoas, para que o seu proprietário consuma a sua produção, certo? Outro exemplo, crias, né? Vamos colocar aí as crias. A vaquinha. Assim, ó, eu não sei muita coisa de nomenclatura da área rural, tá? Mas vamos com calma, por favor. Aí qualquer coisa depois você comenta ali qual é o nome certo, porque eu vou falar aqui, não sei se é o correto, mas vamos lá. A cria. Então, a vaquinha. A vaquinha é a coisa, é o principal, certo? A vaquinha vai dar cria. Então, toda vez que ela gera um bezerrinho, toda vez que ela gera uma cria, a cria é considerado fruto, porque ela é algo que o principal, que é a vaquinha, periodicamente pode produzir sem alterar sua substância. A mesma coisa com potrinho, né? A mesma coisa com animais em geral, as crias, tá? As crias são frutos. São coisas, né? São coisas que advêm do principal sem eu estragar o principal, sem eu consumir o principal. Perceba, é diferente de produto. Produto é aquilo que eu gero consumindo com o principal. O exemplo clássico que os doutrinadores trazem é uma obra de arte. Eu tenho a tela em branco e eu tenho as tintas. No momento em que eu uso ambas, eu crio uma obra de arte, eu crio um quadro, né? Eu não tenho mais o principal. Eu já consumi a tela, já consumi a tinta, eu não consigo desfazer, eu não consigo voltar a tela em branco e não consigo pegar toda a tinta da tela e voltar ela pro tubo de tinta. Então isso é um produto. Eu produzi algo novo com a matéria-prima, com os insumos que eu utilizei para produzir esse algo novo. Eu pego um pedaço de madeira e vou esculpir, vou criar uma escultura.
eu não tenho como voltar ao que era antes. Então aquela escultura é um produto, não é um fruto. Agora, fruto é aquilo que eu vou reproduzir sem estragar o principal, sem consumir a coisa principal, o objeto principal. Tranquilo? Fruto é tudo aquilo que a coisa periodicamente produz sem alterar a sua substância, né? Sem consumir com a coisa principal, certo? Agora, dentro desse conceito de frutos, existe a classificação quanto ao estado quanto à natureza, né? A origem da coisa. Eu tenho os frutos naturais, eu tenho os frutos artificiais, ou também chamados industriais, e eu tenho os frutos civis. O fruto natural é o exemplo da vaquinha, é o exemplo da maçã, né? É tudo aquilo que a natureza vai periodicamente produzir sem grande intervenção humana. Então a vaquinha vai reproduzir, as árvores vão continuar florescendo e reproduzindo, né? E, quer dizer, frutos naturais, advém da própria natureza. Os frutos artificiais ou industriais é tudo aquilo que a coisa periodicamente produz com ato humano. Por exemplo, produção de fábrica, estoque, né? Eu costumo usar muito em sala de aula o exemplo dos milhos enlatados, das latinhas de conserva, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um monte de matéria-prima, um monte de milho, vou colocar na esteira da fábrica, da indústria, ela vai enlatar, né? Vai condicionar nos enlatados, vai encaixotar e chega lá no final da esteira, da linha de montagem, digamos assim, eu tenho um monte de caixa com um monte de latinha. Tive intervenção humana? Tive. Eu precisei criar a máquina, eu precisei ter os trabalhadores, eu precisei ter a indústria, eu precisei de toda uma interferência do ser humano e da tecnologia produzida pelo ser humano para eu poder gerar este fruto. Então, toda a produção de fábrica, indústria, seja de beneficiamento, né? Ou indústria de transformação, toda esta produção é considerada fruto artificial ou também chamado fruto industrial, certo? E a terceira classificação quanto à origem vai ser o fruto civil. O que é um fruto civil? São chamados rendimentos. O rendimento da poupança, né? O rendimento daquelas ações que eu comprei na Bolsa de Valores. O rendimento. Então, o rendimento é tudo aquilo que a coisa produz sem alterar a sua substância de forma periódica, traduzida em dinheiro. Por exemplo, você deposita R$1.000 numa poupança. Qual é o teu principal? Qual é a coisa principal? São os R$1.000, é o montante inicial. Todo mês ela vai ter uma rentabilidade. Esta rentabilidade que vai render mês a mês, aquilo ali é um fruto. Ela rende mês a mês sem alterar, sem consumir o principal, que são os R$1.000. R$1.000 estão lá e ela vai rendendo. Tu compra uma ação, compra um título, né? A ação que você quiser. Você compra um título de dívida pública, você compra um tesouro direto, você compra um CDB, né? O que vai acontecer? Você vai ter o teu principal, o valor do principal, que é o valor da ação, e conforme o desempenho daquela ação, né? Daquela empresa ou do mercado em si, o valor da tua ação vai rendendo. Você vai tendo direito a sacar rendimentos. Ao final, tesouro direto, né? Ao final do período de tempo contratado, você vai tirar o principal e mais uma valorização, mais um rendimento, que pode ser conforme IPCA, que pode ser conforme, né, a Selic, aí depende do modelo de mercado de ações que você está trabalhando, tá? Mas há um rendimento civil. Ou seja, há uma rentabilidade em cima de um valor principal que você coloca. Isso é um fruto civil. Fruto civil é tudo aquilo que o principal, que a coisa principal periodicamente produz sem se consumir. Aluguel é um fruto civil? Sim. O que é o principal? O imóvel que eu pus para locação. Então, o que o Aloysio aqui no nosso probleminha fez? Ele tinha um imóvel, em vez de morar nele, ele foi fazer rendimento, né? Foi fazer a coisa render,
né? Foi fazer a coisa trabalhar para ele, né? Então o que ele vai fazer? Ele vai locar. O inquilino vai pagar mensalmente o valor de aluguel. E mensalmente, periodicamente, esta coisa, que é o imóvel que ele pôs para locação, está produzindo, está rendendo, neste exemplo aqui, neste caso aqui, R$3.000 por mês de aluguel. Então, os valores do locatício, os valores de aluguel são rendimentos civis, são frutos civis, advindos do uso periódico da coisa. A mesma ideia tu tem, por exemplo, um arrendamento rural, né? Você vai lá, tem um imóvel rural e você vai arrendar. Você tem a propriedade, mas o arrendatário é que vai produzir, vai utilizar ou para plantio, ou para criação de gado, de ovelha, seja lá o que for. E ele vai te pagar um valor. E aí é um valor periódico também, ou é semestral, ou é anual, conforme o percentual da colheita, né? E aí depende muito do acordo feito entre as partes, entre arrendador e arrendatário. Mas de qualquer forma vai ter uma periodicidade. Mensal, bimensal, semestral, anual, trimestral, vai existir um período de tempo, tá? A coisa periodicamente produz, não precisa ser exatamente mês a mês. A periodicidade, por exemplo, pode ser semanal. A questão é que há uma periodicidade, há uma habitualidade do recebimento desses frutos. Fruto civil. Então a gente vai ter o fruto natural, o fruto artificial ou industrial e o fruto civil. Outra classificação importante quando a gente fala de frutos é quanto ao estado da coisa, né? Quanto ao estado dos frutos. A gente vai ter os frutos pendentes, os frutos percebidos, os frutos percipiendos, os frutos armazenados, ou também chamados estantes, os frutos colhidos por antecipação. Vamos lá. O que é um fruto pendente? É um fruto natural, artificial ou civil que ainda está verde, que ainda não chegou na época da colheita, que você ainda não pode ir lá perceber. É o aluguel que você tem direito, mas que você não pode bater na porta do inquilino porque ainda não virou um mês, porque ainda não chegou a data do pagamento. Então ele está pendente, ele ainda precisa aguardar para ser colhido. É a rentabilidade da tua poupança que ainda não fez aniversário, que ainda não rendeu, porque precisa aguardar o momento correto da colheita. É a vaquinha que está prenha, né? É a vaquinha que está prenha que ainda não nasceu. Fruto está pendente. O bezerrinho, a cria ainda não nasceu. Está o fruto pendente. É toda aquela linha de montagem, né? É toda aquela linha industrial em que ainda está sendo montada, ainda está passando por todos os setores na esteira até chegar à produção final. Ainda não está pronto para ser colhido, para ser percebido. Estes são os pendentes, são os verdes. Aí a gente tem os percebidos. Percebido é aquilo que eu já colhi, é aquilo que eu já percebi, é aquilo que eu já peguei, é aquilo que eu já sei que eu tenho. Fruto natural, percebido, a cria nasceu. A maçã tu colheu do pé. Já chegou a época de colheita e você já foi lá com a colheitadeira e já fez a lavoura, já colheu. É aquele reflorestamento que você já fez o corte raso, você já percebeu e já está com as toras. Já está com a madeira para negociação. Então você percebeu. Fruto civil que você percebeu. Ah, já virou o mês, eu já bati na porta do inquilino e já digo, ó, vim receber o meu aluguel. Pega o valorzinho do aluguel. Este é o fruto percebido. Aí, percebido ou também chamado colhido. Tanto faz, o Código Civil ele vai utilizar essas duas nomenclaturas. Aí a gente vai ter os frutos percipiendos. O que é o fruto percipiendo? É aquele que apodreceu no pé e ninguém foi colher. Fruto percipiendo é aquele fruto que, por inércia do interessado, deixa passar o tempo, deixa apodrecer no pé. Um fruto percipiendo, por exemplo, é aquela maçã que passou, ela era verde, pendente, estava vermelhinha, linda, pronta para alguém ir lá buscar e ninguém foi. Quem é que foi comer? Passarinho. O passarinho foi lá, bicou, ela caiu e apodreceu no chão. Isto é um percipiendo. É um fruto não colhido no momento correto que, em razão da inércia do interessado, se perde. Né?
a cria. Então, os frutos naturais. Os frutos civis percipiendos. O inquilino virou um mês não te pagou, virou outro mês não te pagou, e você não entrou com ação de cobrança, você não verificou a possibilidade de um despejo, quer dizer, você, por inércia, tá deixando o tempo passar sem fazer a devida colheita, o percipiendo. Aí a gente vai ter também os chamados frutos armazenados ou estantes. O próprio nome já diz estante, vou armazenar, colocar, guardar numa estante, é isso, né? Os frutos armazenados, ou também chamados frutos estantes, são aqueles frutos que você colheu, mas você não usou, você não consumiu, você está guardando. É aquele, desculpa, é aquele valor de aluguel que você foi lá, cobrou do inquilino, e em vez de pegar aquele valor de aluguel e investir, pagar uma conta, usar em benefício próprio, comprar comida, pagar combustível, alguma coisa, não. Você pegou aquele valor de aluguel e guardou, você está fazendo um caixinha. Isto é um armazenado, ou também chamado estante, tá na estante, tá guardado, não foi consumido. Tem também aí os consumidos, né? Os consumidos são aqueles que você já foi na porta do inquilino, já pegou o aluguel. O que você fez? Gastou. Ou pagou uma despesa, ou foi, né, utilizado em lazer, ou foi para pagar a escola dos filhos, ou foi para comprar, quer dizer, tu já não tem mais, tu já ele era pendente, ficou maduro, você percebeu, você colheu e agora você consumiu o fruto, ele não existe mais porque ele já foi gasto. A mesma coisa para os frutos naturais. A maçãzinha estava verde, pendente, ela ficou vermelhinha, bonitinha, você foi lá e percebeu, foi lá e colheu. E agora? Agora você comeu. Pronto, consumi, né? Ou você pegou a maçã e fez compota, fez geleia, né, artesanal. Ou você pegou essa maçã e doou para alguém, colocou, né, para o vizinho, ou já vendeu. Né? Tanto faz. Você já percebeu, você já consumiu, certo? E tem os colhidos por antecipação. Os frutos colhidos por antecipação é aquele fruto pendente, aquele fruto verde, seja natural, artificial ou civil, tá? Que na maioria das vezes é por má fé, na maioria das vezes é por sacanagem mesmo, né? O sujeito vai lá e colhe antes do tempo. Por exemplo, o juiz mandou eu sair do imóvel, beleza. Mas as maçãs estão tudo verde aqui. O que eu vou fazer? Eu vou sair do imóvel, vou deixar o pomar aí pronto para dar fruto pro cara que vai entrar? Eu não, eu vou colher tudo e vou levar. Sacanagem isso, né? Então o que vai acontecer? Este sujeito vai colher por antecipação, ele vai colher antes do momento correto de perceber, ele vai colher um pendente. Então ele vai na maçã, vai colher tudo a maçã verde. Talvez não seja boa para consumir in natura, mas vai que ele faz umas compotas, umas geleias de maçã. Com bastante açúcar, né? Bem caramelizado lá, ele vai consumir de alguma forma, mas ele vai consumir um fruto colhido por antecipação. Rendimentos, né? Os frutos civis colhidos por antecipação. Você sabe que tu vai perder o processo. Sabe que o juiz vai te mandar sair. O que você vai fazer? Você vai bater na porta do inquilino e dizer: ô amigo, assim, tô passando por umas crises financeiras, tem como me antecipar o valor do aluguel? Isso é colher por antecipação. Colher um fruto que ainda não venceu, colher um momento, né? Colher antes do momento correto. Isso é um colhido por antecipação. Certo? Agora, vamos voltar pro problema? Vamos lá. A gente vai ter aqui, ó, 1214. Por que a gente precisa classificar se o Aloysio era de boa ou de má fé? Porque o que ele pode ficar ou não como os frutos, se ele pode ficar ou não com o valor dos aluguéis que ele já recolhia, lá no probleminha, né, vai depender da classificação de posse dele. Então, 1214 vai mencionar: o possuidor de boa fé tem direito, enquanto ela durar, aos frutos percebidos. Então, o Aloysio tem direito, enquanto a boa-fé durar, enquanto no período em que ele estava de boa-fé, Aloysio tem direito aos frutos percebidos. Tudo aquilo que ele colheu.
No caso do Aloysio, eram frutos civis, tudo aquilo que ele percebeu, né? Tudo aquilo que ele foi lá e recebeu de valores de locatício naquele período de tempo. Então, o possuidor de boa-fé tem direito. Enquanto ela durar, ela quem? A boa-fé. Então, enquanto ele estiver de boa-fé, ele tem direito a ficar com os aluguéis percebidos. Ele não tem que devolver para Elizabeth o valor dos aluguéis antes do processo, porque é um período em que ele estava de boa-fé. Tranquilo? Parágrafo único. Os frutos pendentes ao tempo em que cessar a boa-fé devem ser restituídos, depois de deduzidas as despesas da produção e do custeio, e devem ser também restituídos os frutos colhidos com antecipação. Vamos lá. Os frutos pendentes ao tempo em que cessar a boa-fé. No caso do Aloysio, quando que cessa a boa-fé? Quando ele é citado do processo, quando ele não pode mais ignorar o vício. Então, a partir da citação do processo, todos os valores de aluguel que ele recebeu durante o processo, estes ele tem que restituir para Elizabeth. Então, ele fica com os aluguéis antes do processo, mas tem que devolver os aluguéis recebidos durante o processo para Elizabeth, porque os frutos pendentes ao tempo em que cessar a boa-fé devem ser restituídos. Quando que cessou a boa-fé? Com a citação. Com a citação, todos os aluguéis que passaram a ser vencidos ao longo do processo são os frutos pendentes que precisam ser restituídos a Elizabeth. Ele precisa depositar todos os meses ou entregar para Elizabeth todos os meses? Não necessariamente. Ele pode depositar em juízo, né? Depositar no processo. Ele pode, ao final, fazer uma prestação de contas e devolver, né, de uma vez só, com correção monetária. Tá? Juros não, mas com correção, atualização monetária sim, sempre atualização monetária na data do recebimento do valor, tá? Ou pode ser, o advogado da Elizabeth pode solicitar que o inquilino seja, então, informado e que o valor dos aluguéis passem a ser depositados na conta do processo, em juízo, e não mais sendo entregues para Aloysio, para evitar que estes frutos civis passem pelo Aloysio. São várias as possibilidades, mas aí entra muito na esfera de processo civil, tá? Aqui o nosso intuito é mais o direito civil mesmo, o direito material, tá? E devem ser também restituídos os frutos colhidos com antecipação, caso Aloysio, o problema, tivesse informado que o Aloysio foi lá de sacanagem e pediu, né, para o inquilino antecipar valores. Esses valores deveriam então ser restituídos ao longo do processo. Tranquilo? Agora sim, vamos para as questões. Vamos ver onde estão as questões. Achamos. Então, ó, ele era de boa-fé de 5 de maio até 10/10. Ó, de 5 de maio de 2005 até 10/10 de 2009, Aloysio estava de boa-fé. De 5/9 de 2005 a 10/10 de 2009, neste período verdinho aqui, ó, são os frutos que ele percebeu ao tempo da boa-fé. Então, ele fica com os aluguéis que ele recolheu nestes anos, de 9 de 2005 a 10 de 2009. Estes frutos ele não tem que devolver para Elizabeth. Porém, a partir da citação do processo, estão conseguindo ver ali? Então, a partir da citação do processo, em que ele não pode mais ignorar o vício, ele passa a ser um possuidor de má-fé. O possuidor de má-fé precisa restituir os frutos percebidos, ou os frutos pendentes, né? E aí, então, o que está em roxinho são os valores dos locatícios, que estes sim são de direito de Elizabeth e não do Aloysio, certo? Agora sim, vamos para as alternativas. Então, vamos voltar ali, ó. O que ele quer? Quer saber se é correta a pretensão da autora ao recebimento de todos os aluguéis recebidos por Aloysio. Porque o que Elizabeth quer? Ela quer o valor total de 6 anos de aluguel, inclusive aluguel que ele recebeu antes do início do processo. Então, vamos ver, ela tem direito a todos os aluguéis? A gente já viu que não, né? Tem direito só aqueles a partir da citação. Então, alternativa A, é correta a pretensão da autora para receber todos os aluguéis? Alternativa A diz que sim, que é correta, que ela tem direito a todos os aluguéis
independente da sentença de mérito, a própria contestação automaticamente transforma a posse de Aloysio em posse de má-fé. Para por aqui. Vamos parar por aqui. O que acontece? Deixa eu até fazer de vermelhinho. Vermelhinho. Beleza. O que acontece? Quando que a gente vai ter a mudança de posse de boa-fé para posse de má-fé? Na citação e não na contestação. Não precisa nem seguir, perder tempo e ler mais coisa, né? Independente da sentença de mérito, a contestação automaticamente transforma a posse de Aloysio em posse de má-fé desde o nascedouro. Olha bem, tá dizendo que seria na data da contestação e que a contestação traria efeito retroativo, efeito ex-tunc desde a data do início. Não. Uma coisa antes e uma coisa depois. Agora, a contestação, fazer a posse do Aloysio se transformar de má-fé desde o início, não é assim que funciona, tá? Então, não é na contestação e não retroage. Não é desde o nascedouro da posse dele, que foi com a aquisição da propriedade, com o registro da escritura em 5/9 de 2005. Em 5/5 de 2005. Alternativa B. Vai dizer, então, a posse, a pretensão da Elizabeth é lícita, né? É legítima em receber todos os valores dos aluguéis? Aí, a alternativa B vai dizer não, todos não. Sem a ocorrência de nenhum outro fato, somente após a sentença favorável ao pedido de Elizabeth na ação reivindicatória é que os seus argumentos poderiam ser considerados verdadeiros, o que caracterizaria a transformação da posse de boa-fé em posse de má-fé. Como o possuidor de má-fé tem direito aos frutos, Aloysio não é obrigado a devolver os valores que recebeu pela locação. O que ele está mencionando aqui? Que o momento de mudança da posse de boa para má-fé não seria na citação, mas só na sentença favorável, que não é o caso. É quando ele conhece o problema, conhece o vício, que pela esfera processual civil se dá com a devida citação do processo. Então, não é na sentença, tá? C. Elizabeth tem direito a receber, né, a exigir todos os valores de 6 anos de aluguel percebidos por Aloysio, inclusive ao tempo em que ele era de boa-fé? Vamos lá. Aqui está dizendo que não. Sem a ocorrência de nenhum outro fato, e uma vez que Elizabeth foi vitoriosa em seu pleito, a posse de Aloysio passa a ser qualificada como de má-fé desde a sua citação. Momento em que Aloysio tomou conhecimento dos fatos ao final reputados como verdadeiros, exigindo em tais condições a devolução dos frutos recebidos entre 10/10, que foi a data da citação, e a data de encerramento do contrato de locação, que findou em 6 anos. Né? Então, a nossa alternativa aqui é a letra C. Então, desde a citação, que eu vou ter a má-fé, certo? A má-fé vai se transmutar de boa para má-fé a partir do conhecimento do vício, a partir da citação, e os frutos recebidos a partir da citação, que o problema me disse que foi no dia 10/10, a partir dali, ao longo de todo o processo até o final, né? Aí estes sim são devidos para Elizabeth. Tranquilo? Tranquilo, pessoal? Eu sei que esse foi um vídeo mais extenso, né? Mas eu espero que vocês tenham conseguido assistir agora até o finalzinho. Qualquer dúvida, deixa um comentário ali embaixo ou me pergunte. Se for meu aluno, sabe que pode mandar pergunta pro WhatsApp, pode perguntar em sala de aula, não tem problema, tá? Eu vejo vocês no próximo vídeo. A gente continua corrigindo mais questões do exame de ordem. Até mais!